Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos erguer as nossas Bíblias, as nossas mãos aos céus, vamos orar, peça para que Deus fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, aqui está a Tua palavra que é viva, a Tua palavra, meu Deus, que é eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante que a espada uma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Senhor, entre juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Meu Deus, fala nessa noite, meu Pai, de uma maneira gloriosa e especial, Senhor, ao meu coração, ao coração da Tua igreja. Alimenta, Senhor, meu Pai, a nossa alma, nos dê graça, nos dê vitória e nos direciona segundo a Tua vontade, para a glória de Deus. Amém. Assentai-vos, irmãos, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Peço, por favor, toda a atenção à palavra do Senhor. Com certeza que Deus tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite, graças a Deus. E aqui vemos mais uma instrução, do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe, para os filipenses. Deus abençoe, presbítero, para os irmãos e toda a igreja em Cristo Jesus até a consumação dos fatos. E aqui Paulo, ele continuando, aqui no final do capítulo 2, já entrando para o 3º,
Aqui ele vai falar aos irmãos, né, nesse tema, sobre alegria de crer em Cristo. E aí, quando se fala alegria em crer em Cristo, é algo muito interessante, porque Paulo mesmo, ele escreveu aqui um pouco mais atrás, na sua carta aos Romanos, né, Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a maneira de nós adquirirmos a fé é ouvir a palavra de Deus. E quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus, quando nós queremos ouvir qualquer coisa nesse mundo, mas não damos ouvido, não emprestamos o nosso ouvido para a palavra de Deus, nós nunca alcançaremos a fé que traz milagres, a fé que transforma a nossa vida. Por quê? Porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra do Senhor, ela começa a exercitar algo na nossa vida, que nós começamos a acreditar naquilo, nós começamos a crer, né, naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós ouvimos. E nós começamos a andar agora não mais por vista, mas nós começamos a andar por fé. E quando nós começamos a andar por fé, a Bíblia diz para nós que todas as coisas, elas são possíveis ao que crê. Então automaticamente nós começamos a viver, né, num mundo onde nós não vemos as coisas, mas é um mundo que é real, é um mundo que não pode ser destruído, é um mundo que não pode ser impactado, é um mundo que não pode ser transformado, é um mundo que não pode ser minado, porque é um mundo sobrenatural, é o mundo de Deus, é o mundo que o Senhor, ele tem preparado para todos aqueles que crêem na sua palavra, para todos aqueles que vivem pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia mostra para nós então que isso, essa forma de viver, vai trazer uma alegria muito grande para nós. Por isso que o salmista, no Salmos de número 150, no versículo de número 6, ele diz: todos aqueles que têm fôlego louvem ao Senhor, porque o Senhor habita em meio ao louvor, e só louva a Deus aquele que tem fé. E por que nós louvamos a Deus? Porque nós estamos alegres. A Bíblia fala mesmo no Salmos de número 126, né, que quando o povo, eles saíram do cativeiro, eles estavam felizes, eles estavam alegres, que as pessoas olhavam para eles e diziam: grandes coisas fez o Senhor a este povo, né, porque eles estão alegres, eles estão felizes. E lá no finalzinho já o salmista, ele escreve dizendo que esse povo, né, eles semearam, né, eles lutaram, eles semearam ali a semente, a boa semente, eles semearam em lágrimas, derramando as suas lágrimas, semeando, porque como já foi falado aqui no início, né, pela oportunidade aqui do presbítero, nós ouvimos a palavra de Deus, que a escassez de obreiros, a escassez de servo, a escassez de crente, hoje está terrível. E até em meio a essa escassez que nós estamos vivendo hoje, ou seja, esse abandono que as pessoas estão pela casa de Deus, pela obra de Deus, não é por mim, né? Não é pelo irmão que está do lado, porque a cena repete, meus irmãos. A Bíblia fala lá no capítulo 1, no verso 9 de Eclesiastes, como no capítulo 3 e verso 15 de Eclesiastes. A palavra de Deus fala que o que passou, né, as coisas que já aconteceram, torna a acontecer de novo, né? O Senhor fala dessa maneira, de maneira tal que não existe coisa nova na terra que já não aconteceu nos tempos anteriores. E todas as coisas que passou, Deus, ele vai pedir conta. E veja bem que chegou um dia quando Josué, ele estava como juiz, sacerdote, estava liderando o povo como profeta de Deus. Chegou o momento que o povo virou as costas para ele, pedindo um rei, né? Cansado ali da assistência de Josué, cansado do tratamento de Josué, viraram as costas pedindo um rei. Josué foi orar, ele foi chorar, né? Porque estava sendo abandonado pelo povo. O Senhor diz para ele: Josué, levanta, para com esse negócio, não se preocupa não. Eles não estão rejeitando você, ele está rejeitando eu. Eles não estão querendo mais que eu seja o líder deles, está querendo um homem. Eles querem um homem, eu vou dar um homem para eles, eu vou colocar um líder, homem diante deles.
eu vou colocar um que vá adiante, que guerreie as guerras deles, mas eles saberão o preço que eles terão que pagar por ter um líder, um guerreiro, um rei diante deles e não eu. Então essa cena que aconteceu lá atrás, essa cena está se repetindo hoje. As pessoas estão abandonando a igreja, as pessoas estão abandonando o convívio, o aprisco das ovelhas. Não sei se você está vendo uma metamorfose de ovelha, está transformando em bode, ou se está criando asa e saindo voando por aí. Não dá para a gente entender o que acontece, né? Porque Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que o que pode nos separar do amor de Cristo? Ele fala a espada, altura, profundidade, fome, peste, nudez. Ele fala nada disso pode nos separar do amor a Cristo Jesus. O salmista, na sua unção, ele diz que mais vale um dia na casa de Deus, na presença de Deus, do que 1000 em outros lugares. Tem gente que esquece que é crente e quer bênção. Tem gente que esquece que serve a Deus e quer vitória. Hoje eu ouvi algo, e esse algo que eu ouvi mexeu o meu coração, que Deus vai tratar com o povo, principalmente no Brasil, por Deus tratar com o povo. Eu fiquei imaginando, Deus vai permitir, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não queira sofrer, por mais que a gente não quer ver miséria, morte, mas eu estou vendo que vai chegar. Eu estava raciocinando depois, eu estou vendo que vai chegar esse dia, porque o povo está relaxado, desculpa da expressão, as pessoas estão brincando com o que é sério. Vai chegar o momento da perseguição, vai chegar o momento da peste, vai chegar o momento da fome, vai chegar o momento da prisão, vai chegar o momento que não vai ter mais igreja aberta. Eu quero ver o que vai acontecer com as pessoas. Eu quero ver o que vai acontecer, meus irmãos. Vão correr, como a Bíblia fala, lá no livro de Amós, que vão correr vagabundos, de um extremo para o outro extremo, com fome e com sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus, e não encontrarão mais. Pastor, não tem problema, eu vou ficar em casa, vou ouvir na rede social. Aonde? Vai ser grampeado, vai ser bloqueado, vai ser controlado. Você não vai ver testemunho, não vai ver louvor. Tudo que fala do nome de Deus vai ser cancelado. Vai ser uma extinção do Evangelho. Pastor, mas isso não pode acontecer. Lê capítulo 7 de Daniel, lê capítulo 13 de Apocalipse. A Bíblia diz que vão fazer guerra contra os santos, vão guerrear, vão combater contra os santos. Se você não sabe quem é santo, não é os ídolos, as imagens de escultura que os idólatras vivem prostrados, não. Os santos são a igreja de Deus. Vão combater contra os santos, vão combater contra a igreja de Deus. E a Bíblia diz que os santos vão perder, os inimigos vão vencer os santos, para se cumprir a palavra de Deus. Eu pergunto, você está pronto para esse dia? Você está pronto para esse combate? Eu acredito que muitos estão prontos, porque não estão nem aí para as coisas de Deus. Se no momento bom não estão nem aí, imagina no momento difícil. Então, meus irmãos, a pergunta que fica para nós entrarmos aqui na palavra é: qual de nós irá se salvar? Quem de nós? Faça uma reflexão hoje na tua vida. Será que a maneira que você está servindo a Deus, será que a forma que você está servindo o Senhor, buscando a Deus, será que é o suficiente para você ir para o céu? É coisa de se pensar, é coisa que preocupa, porque os acontecimentos estão aí e vai acontecer no estalo de dedo. Não pensa você que vai ter terremoto, vai abrir terra, vai descer céu, vai cair estrela. Não, isso é depois.
Pastor, mas a igreja não vai passar por essa situação. Feliz são aqueles que já dormem no Senhor e que as suas obras o sigam. Você não dorme no Senhor? Prepare o teu lombo. Você não dorme no Senhor? Prepare a tua fé. Porque a guerra não é contra a carne e contra a sangue. A guerra, ela é espiritual. E muitos já estão derrotados dentro da sua casa. Muitos têm nome de crente, mas já não vivem mais. Desculpa a expressão. E analisa, amados e queridos irmãos, que quando nós damos uma introdução para entrar na palavra, talvez aqueles que nos ouvem diz: pastor, mas de novo vai falar isso aí? De novo? Meus irmãos, Jesus, ele não cansou de dizer as mesmas coisas. João o Batista, ou João o imersor, como você acha melhor, ou João o primo de Cristo, ele não cansou de dizer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo, que diz no capítulo 11, um pouco mais atrás, no verso 1 da primeira carta aos Coríntios, que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala aqui no capítulo 3, no verso 1, atentai os vossos ouvidos. Ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijei. Está dizendo: olha, basta, a pena que vocês se alegrem no Senhor. Resta que vocês se alegrem em Cristo. E ele continua dizendo: não, ou eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E ele diz: tudo que eu escrevo, essas mesmas coisas que eu escrevo com frequência, é para a vossa segurança. Ou seja, eu estou repetindo, eu fico batendo na mesma tecla. Tem um ditado que diz aí, não, na verdade, a própria palavra, é um ditado secular, mas a própria Bíblia, lá em Jeremias, diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo, que ela esmiuça a penha, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que quebra. A palavra, ela tem esse poder. A palavra, a água, ela vai cortando a pedra. A palavra é como uma água. A palavra, ela é como um martelo. A palavra, ela tem o poder de mudar, de deformar ou de tirar tudo aquilo que está informe e formar coisas novas. A palavra de Deus tem esse poder. E por isso que Paulo está dizendo: olha, eu tenho falado consecutivamente, eu tenho falado diariamente. Mas de novo Paulo vai pregar isso. Paulo, nós já entendemos, Paulo. Ah, já entenderam? Já? Ué, mas por que vocês não mudaram ainda? Por que não está havendo uma transformação? Por que não está havendo uma mudança? É que vocês não aprenderam. Então vamos lá, tudo de novo. Vamos aprender o ABC de novo. Vamos aprender tudo novamente. E tudo que eu vou ensinar para vocês é para a segurança de vocês. Tem crente que diz: eu não vou na igreja não, ir lá, eu não sou cavalo, vai ficar recebendo açoite. Então você não é cavalo para receber açoite, então você também não é filho. Então você é bastardo. Não é o que está lá no capítulo 12 de Hebreus, do verso 5, você lê do capítulo 12 de Hebreus, do verso 5, você vai descendo, o Senhor diz que todos que são filhos, todos que ele tem por filho, o Senhor ele corrige, o Senhor ele açoita. Por quê? Porque é filho. E a Bíblia diz: qual é o filho que tem o seu pai, ou o pai que tem o seu filho, que não o corrige, que não o açoita para o seu próprio bem? Aí o Senhor ele diz que
aquele que está sem açoite, que está sem correção, ele não é filho, ele já não é mais filho, mas ele é bastardo. Ou seja, ele já não é legítimo, ele já não tem parte na herança, ele é apenas um visitante, ele não é aquele que tem parte nos frutos, na herança, ele só é um passageiro, é só um hóspede que está ali e vai embora e acabou. Eu imagino que os irmãos não querem ser hóspedes, eu imagino que os irmãos não querem ser bastardos, mas tudo que nós ouvimos é como o apóstolo Paulo diz aqui, é para nossa segurança, é para o nosso crescimento, é para a nossa vivência, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento espiritual, é para nós adquirirmos maturidade, é para nós engrossar o nosso couro, para que os dardos inflamados do diabo bata e caia por terra, não tenha como entrar no nosso corpo, no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é um escudo que nos defende, louvado seja Deus, dos ataques, dos dardos, das pedras, das setas de Satanás. Alguém está entendendo a palavra de Deus? Pode glorificar o Senhor nessa noite? Glorificado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, nós observamos que na segunda carta aos Coríntios, ele fala para os irmãos da igreja de Coríntios que a preocupação, no capítulo de número 11, no verso 1 e 2, 2 Coríntios 11, 1 e 2, ele diz, bem assim, presta atenção que Paulo fala, ele diz: tomara que vocês me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda. E ele diz no verso 2, porque estou zeloso, estou com ciúme de vós, com zelo ou com ciúme de Deus, né? Aquele mesmo ciúme que Deus tem de nós, Paulo também tem. Ele diz, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Olha a preocupação, o zelo de Paulo, porque ele estava preparando a igreja como uma virgem pura, sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem nódoa, para apresentar ao marido. E esse não é qualquer marido, esse é o marido chamado o Cristo, o Filho de Deus. Mas por que ele tem esse temor, essa preocupação em preparar, essa atenção em exortar essa igreja todo dia? No versículo 3, ele é explícito, ele é categórico, ele diz: mas temo. Ele tinha um temor, ele se preocupava, ele tinha medo. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pastor, mas há quem pregue por aí que uma vez eleito, uma vez salvo para sempre, salvo toda a vida e mais 6 meses. Aonde está escrito isso? Que uma vez salvo para sempre. O Senhor Jesus, ele diz que a partir de então, a partir de agora, daquele momento, os homens iriam fazer guerra para tomar o céu. Os céus é a ser tomado à força. Não é brincadeira tomar o reino dos céus. Todo dia eu tenho que lutar pela minha salvação. Todo dia eu tenho que estar exercitando a minha fé. Todo dia eu tenho que estar bebendo e comendo no rolo. Todo dia eu tenho que estar em comunhão com o meu Deus. Todo dia eu tenho que estar alimentando a minha alma. Todo dia eu tenho que estar em comunicação com Deus. Eu não posso perder o
confrontado com os céus, eu não posso ser expulso pela fé do céu, o meu nome não pode ser riscado, eu não posso perder o meu depósito que está no céu, o meu nome que está escrito lá não pode ser apagado. Por isso eu tenho que ter contato direto com os céus, eu tenho que estar preocupado com os céus, eu tenho que estar preocupado com os acontecimentos. Hoje, andando, e interessante, a amada dizia, estão dizendo que amanhã vai chover, chuva de vento. E eu lembro quando Jesus disse para o povo, chamando eles de hipócritas, vocês sabem discernir as estações, vai ficar rubro, vai chover, está ventando, vai parar a chuva e etc. Jesus ali ele fala acerca dos temporais, o que vai acontecer, dizendo que os homens conhecem detalhadamente. Daí Jesus chama ele de hipócrita, fala: hipócrita, mas vocês não conseguem discernir, interpretar as coisas de Deus que estão diante dos vossos olhos, que são mais simples do que isso. Jesus ele chama a nossa atenção, ele puxa a nossa orelha toda hora. Olha aqui, eu estou falando contigo, os sinais estão aí, estejam atentos, preste atenção. Mas eu pergunto, nós estamos prestando atenção em quê ou no quê? Qual é a nossa maior preocupação hoje? Eu sei que a primeira preocupação da humanidade chama-se dinheiro. São poucos aqueles que estão preocupados primeiramente com o reino dos céus. São poucos aqueles que estão preocupados primeiro com a sua salvação. São poucos aqueles que estão preocupados primeiro com a obra de Deus. Porque primeiro é minha barriga, primeiro é minha boca, primeiro é minha casa, primeiro é minha família, primeiro é o meu prazer, primeiro é o meu conforto e, quiçá, o reino do céu. E assim, hoje está desse jeito. Ah não, pastor, não. Deus conhece o coração, Deus sabe de cada um. O apóstolo Paulo, ele fala para ele, chama a nossa atenção, neste capítulo 11, de 2 Coríntios, como o apóstolo Pedro chama a nossa atenção no capítulo 5, verso 8 de 1 Pedro, quando ele diz que o diabo, ele está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui Paulo, ele tem a preocupação como a serpente esteve ali ao redor de Eva e a enganou, a seduziu, e a serpente caiu, aliás, e Eva caiu na conversa da serpente e negou a palavra de Deus, obedeceu mais o diabo do que obedeceu a Deus. Quantos hoje não estão fazendo dessa maneira? Quantos estão obedecendo o diabo agora, exatamente nesse momento? Quantos estão prostrados diante do diabo e abandonaram a Cristo, deixaram a Cristo? Não, Jesus entende, Jesus ele sabe. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a gente mente, as pessoas mentem um para o outro. Como eu já preguei esses dias, para tirar proveito, tem pessoas que ganham com a mentira. Mas eu quero dizer uma coisa, que para Deus isso não funciona. Deus não deixa ser enganado. A palavra de Deus fala em Timóteo que os enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O homem não prospera. Eva foi, por que nós também não podemos ser? Por isso que nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque nós temos um esposo, nós somos a igreja, nós somos a noiva. E essa noiva, ela é formada, ela é constituída pelo Espírito Santo de Deus. Não é eu que vou colocar você no céu ou no inferno, graças a Deus por isso. Não é você que vai me pôr no céu nem no inferno, graças a Deus por isso. Quem faz essa obra chama-se o Espírito Santo de Deus. É Ele
que prepara um povo, uma noiva para Deus. É Ele que tem esse poder. É Ele que limpa o teu coração, é Ele que limpa o meu coração, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem esse poder e mais ninguém. Se Ele não conseguir por intermédio da palavra, pode ter certeza que pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, que não vai mudar a tua vida se a palavra, se o Espírito Santo por intermédio da palavra não mudar, mais nada vai mudar. Então ele tem essa preocupação, ele tem porque Eva caiu, ele tem a preocupação que a igreja de Corinto também cairia. E aqui ele diz no verso de número 3, aliás no verso de número 2 do capítulo 3 de Filipenses, ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E ele continua: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ele diz ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que Paulo, ele fala dessa forma dos cuidados e das formas de doutrina? Porque, meus irmãos, o diabo, ele tem todo o tempo da vida para tirar alguém da presença de Deus. O diabo, ele conhece cada um de nós, ele sabe o que nós gostamos. Por quê? Porque ele usou a nossa vida no mundo, ele sabe os nossos desejos, ele sabe o que nos enfraquece, ele sabe o que nos entristece. O diabo conhece tudo, ele sabe os nossos pontos fracos. Como eu sempre falo e repito hoje, o diabo não está embaixo do pé de ninguém. Muitos têm dito que o diabo está embaixo do pé dele e tem pisado na cabeça, mas na verdade o diabo está montado na cacunda, no ombro de muita gente, metendo a espora na costela, para que as pessoas desobedeçam a Deus e façam a vontade do diabo, satisfaça os desejos dele. Está assim de gente. Não pensa você que é só em adultério, só na prostituição, na cachaça, na bebida, não. É em muitas outras coisas que talvez para outras pessoas isso não é nada. Uma mentirinha, um engano, um furtazinho, eu só furtei isso, um negócio. Não, é nas mínimas coisas que a gente vai para o inferno, quanto mais as máximas. Então o apóstolo Paulo, ele fala tudo isso aqui para a gente ter cuidado, porque o diabo, ele vai lutar na nossa vida nas coisas simples. Ele vai começar primeiro aqui, ó, um golinho só um pouquinho, não, só um pouquinho, não tem problema. É mesmo, né? Não afetou nada, só um pouquinho. Toma mais um pouquinho, está quente. Você vai lá, toma mais um pouquinho. Ou toma essa quentinha, porque está frio, para esquentar. Você vai lá e mama. Daqui a pouquinho é um traguinho, pega a chupeta, é só um traguinho, só para dar uma brisa. Aí você vai lá, tá vendo? Toma, pega mais um, é só um tirinho, vai lá só para sair dessa melancolia, só para sair dessa depressão. Quando vê, tudo começa pelo primeiro degrau. Você nunca chega no 10º andar, a não ser que você tenha que passar pelo primeiro, pelo segundo, terceiro, até chegar no 10º. Tudo tem que ser pelo primeiro. Tudo acontece pelo primeiro. E detalhe, nós precisamos fugir do primeiro olhar, do primeiro pisco, fugir da primeira palavra, fugir do primeiro clique. Nós temos que fugir de tudo que às vezes não, isso não é nada. São as pequenas coisas que chegam ao máximo. É a
pequena faísca que produz um incêndio incontrolável. Assim diz o apóstolo Tiago. O Senhor Jesus, ele diz que um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar. Ah não, pastor, eu estou aqui em frente da bestinha. Eu digo, toda pessoa que fica prostrado em frente à bestinha é besta. Você não acha bonito, não quer ouvir isso? Joga ela fora. Tudo começa por um olhar na bestinha. Você colocou o olho lá, não, é só uma novelinha. Você ficou viciado. É um olhar, não precisa mais nada. Ah, eu vou ouvir o horóscopo só hoje. Você vai ficar viciado. Eu vou fazer a fezinha só hoje, eu nunca ganhei nada. O diabo vai fazer você ganhar, nem que for R$1. Você jogou 10, mas ele vai fazer você ganhar pelo menos R$1, para você falar, opa, mas ganhei alguma coisa, perdi 9 só. Para o quê? Para te incentivar que uma hora você vai ficar bilionário ou enfim. Tudo é dessa forma, meus irmãos. O diabo começa do pouco. Para a gente pegar o peixe, a gente faz o quê? A gente usa a isca. E a isca é muitíssimas vezes menor do que o peixe que nós vamos pegar. A gente vai pegar um peixe de 20 quilos, usa uma isquinha que tem 10, 20 gramas. Olha a proporção para pegar algo tão grande. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Olha o valor da nossa alma. Pastor, quanto vale a minha alma? É incalculável o valor de uma alma. O diabo usa um pequeno prato. O diabo usa uma sainha. O diabo usa um racha. O diabo usa um decote, só um decote. O diabo usa uma pinturinha. O diabo usa que cheiro de perfume, que perfume é esse? É um negocinho pequeno, meus irmãos, que o diabo usa para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. E a gente às vezes acha que é fortão. Não, que o cão não tem esse negócio comigo não, vou mandar fogo nele. Sabe o que Paulo fala para nós? Paulo diz assim, ó, fugir, foge, corra, ande léguas da aparência do mal. Pastor, mas ele está dizendo justamente a aparência. Se é aparência, se aparenta ser, imagina do mal. Se só o negócio aparenta, aquele ali aparenta ser, mas não é ele não, aparenta, não importa, não é ele, aparenta ser ele, então foge, não vai lá tirar satisfação não, corre. Paulo fala desse jeito, fugir da aparência do mal. Pastor, mas não é o mal, só aparenta com o mal, não importa, fuja. Quanto super crente, presbítero, vai lá, arregaça a manga, eu vou lá, vou colocar esse cão no lugar dele. E o cão coloca a pessoa no lugar que ele quer. É desse jeito que está as coisas. Então Paulo, ele chama a nossa atenção para a gente ter cuidado. Ele diz para nós vigiar em todo o tempo. Porque, meus irmãos, a porta ela é estreita, o caminho é apertado. A gente não consegue ficar naquela ginga, sabe, andando na corda bamba. Da maneira que a gente entra, a gente tem que ir até o final. Não tem como a gente ficar inchando, desinchando. Da maneira que nós entramos naquela porta e passamos naquela porta e entramos no caminho, nós temos que ir até o final. O crente não pode ficar subindo e descendo, não pode ficar inchando e diminuindo. O crente tem que ser o mesmo do começo ao fim. Ele não pode ficar nesse negócio de estufa. Hoje eu estou bom, amanhã não estou. Hoje eu não estou bom, amanhã eu vou estar. Não, o crente tem que procurar ser o mesmo. Pastor, não consigo, consegue. Eu não consigo, pastor, eu já tentei. Eu digo que você consegue. Como que você consegue? Fazendo o que você faz todo dia. Você não dorme toda noite, você não levanta pela manhã, toma um banho, toma um café, escova seu dente, vai trabalhar, não come algum lanche em meio à hora do almoço, depois vai almoça, escova o seu dente, toma uma sobremesa, escova o dente, vai trabalhar à tarde, toma um lanche.
à noite toma um banho, janta, escova o dente, vai dormir. Pastor, mas o que isso tem a ver? A vida espiritual é assim. De manhã tem um cafezinho espiritual, é a oração, agradecer pela noite, apresentar o dia, apresentar-lhe um jejum até a hora do almoço. Aí quando for lá para umas 10 horas antes do almoço, vai a algum lugar, numa oportunidade, dobra o joelho, ora, canta os louvores ali, meio o trabalho, vai alimentando o seu espírito. Na hora do almoço você vai almoçar, dobra o teu joelho, entrega ali o teu jejum, ora uns 15 minutos, canta o louvor, vai comer a tua comida. À tarde mesma coisa, canta um louvor, faz ali uma oração trabalhando, não é pecado. Nós alimentamos a nossa carne tantas vezes por dia, esquecemos de dar glória a Deus. Então nós podemos alimentar a nossa carne e alimentar o nosso espírito todo o dia, para nós não termos os altos e baixos da vida. Porque quando nós estamos no alto é bom, mas e quando nós estamos no baixo? E se o inimigo vier de sola, investir mesmo, e você estiver sozinho, não tiver alguém para te dar um apoio do teu lado, o que será de você? Paulo está dizendo para a gente vigiar. Aqui no verso de número 5, ele vai mostrar aqui para nós que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, era benjamita. E ele diz que ele era hebreu, por isso ele era filho de hebreus e se tornou hebreu, né? Estando pai e mãe hebreu, ele foi hebreu. Segundo a lei, ele foi fariseu. Aqui é parte da grandeza dele. Todo judeu que olha esse verso de número 5, olha para Paulo, não, esse aí é um judeu raiz, é um judeu nato, e ainda fariseu. E ele diz, no próximo versículo, ele diz, segundo o zelo do judaísmo, do farisaísmo, perseguidor da igreja de Cristo, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como o camarada é honrado, olha como ele é altivo, olha como ele é soberbo. Olha a grandeza, olha os títulos dele. Só que, detalhe, meus irmãos, isso quando ele era Saulo. Porque, na verdade, como a gente sempre prega, quando o homem, ele conhece Cristo, não existe um homem que conhece Jesus, tem um encontro com Jesus, ele continua sendo a mesma pessoa. Se você conhecer algum crente, ou alguma pessoa do mundo, ele vem para a presença de Jesus, carrega a Bíblia, toma a ceia, e você olha para ele está do mesmo jeito, nunca mudou nada. Eu te digo uma coisa com base na Bíblia, Deus abençoe o presbítero, ele nunca conheceu Jesus. Porque todos aqueles que têm o conhecimento que a Bíblia mostra, houve uma mudança. Aqui no versículo de número 8, Paulo diz assim, olha, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você está vendo como que é interessante? Quando ele era Saulo, ele está mostrando aqui no verso de número 5 até o 7, toda a sua honra, toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua autoridade. Ele era, eu sou, está aqui a minha credencial, todo mundo tinha que reconhecer. Diz lá no capítulo 5 de Atos, que ele viveu aos pés de Gamaliel,
o venerado homem da lei, todo mundo reconhecia. Saulo foi criado aos pés dele, era honrado. Quando olhava para Saulo, já imaginava que Gamaliel estava por perto. Todas as dúvidas eram sanadas, ninguém ficava com dúvida, porque a sabedoria estava ali em pessoa. Saulo era tido como um desses tais. Só que quando ele, aqui no verso 8, ele diz que quando ele conhece a Cristo, todo aquele conhecimento, toda aquela honra, toda aquela faculdade, todos aqueles quadros, toda aquela honraria, todos aqueles troféus, medalha, tudo aquilo que ele ganhou por ser fariseu, toda a honra que ele tinha, ele diz: na verdade, tenho também por perda todas estas coisas. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo, ou seja, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo é algo tão rico, tão excelente, tão poderoso, tão magnífico, tão soberano, que qualquer honra nessa terra, que qualquer aquisição, qualquer poder nessa terra, Paulo titulou como se fosse esterco. Vamos ver aqui de novo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo o que aqui? Para ele ganhar a sabedoria de Cristo, para ele ganhar o conhecimento de Cristo, para Cristo se revelar a ele precisou perder todos os seus títulos, todos os seus troféus, todas as suas medalhas, todas as suas honras. Ele teve que perder, ele teve que se despojar, como ele escreve a próxima carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz para se despojar do velho homem. Aqui ele teve que se despojar de tudo que ele era, para que ele pudesse adquirir, como ele diz aqui, para que ele pudesse ganhar a Cristo, adquirir o conhecimento de Cristo. Porque um novo homem, para nascer, o velho homem tem que ser morto. Não se pode viver o velho e o novo. A Bíblia diz que não se pode despejar odre, vinho novo no odre velho, porque vai corromper, vai estourar, vai arrebentar, vai perder. Mas vinho novo se coloca em odre novo. Você está entendendo o mistério? Quer ser embriagado? Quer ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus? Mate o velho homem, sepulte o velho homem, ressuscite o novo e peça para Jesus encher, peça para Jesus derramar. Paulo aqui ele mostra dessa forma. Tem gente que quer vir para Jesus, tem gente que quer aceitar a Deus. Eu vou para Jesus, eu vou aceitar. É porque minha mulher quer, porque meu esposo quer, eu vou aceitar Jesus, mas se Jesus quiser, eu vou ser do jeito que eu sou, não vou mudar não. Jesus me quer, então eu vou ser desse jeito. Meus irmãos, a pessoa que tem o conhecimento de Deus e a pessoa não se curva, a pessoa não se prostra, esse camarada, até ele chegar como Deus quer, ele vai sofrer, ele vai sofrer, ele vai sofrer, ele vai sofrer, que talvez ele não imagine. Quantas pessoas que dizem: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou como esse granito. Tranquilo, vamos ver. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o oleiro,
ele diz que nós somos o barro. E a Bíblia diz que quem é o barro para dizer ao oleiro o que fazeis? Qual é a tua intenção? O que tu vai fazer? Quem é o barro? Deus tem algo em mente acerca de mim. Ele vai fazer, queira eu, queira não, Ele vai fazer na minha vida. Deus tem algo em mente acerca de qualquer um. Deus vai fazer. Queira você ou não queira, Deus vai fazer o que está no coração dele. Não adianta a gente se rebelar, porque a vontade de Deus vai prevalecer. O versículo de número 9, já vou para o encerramento, devido às horas, e ele continua dizendo: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Queridos, quantos de nós a gente não consegue crescer ou subir um degrau na nossa vida espiritual por falta de examinar a palavra de Deus, por falta de buscar o conhecimento da palavra do Senhor? Tem pessoas que querem debater acerca de coisas profundas da Bíblia. A gente pergunta: quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Ah não, quando eu vou na igreja eu ouço a pregação. Mas peraí, mas você acha que só ouvir a pregação é o suficiente? Quando eu fui novo convertido, eu e minha esposa, eu sempre tive esse hábito. Eu vou a alguma reunião, a algum lugar, sempre eu tenho ali um caderno, uma agenda para estar anotando as coisas, porque eu gosto depois de estar observando aquilo, remoendo, para aprender. Eu ia para a nossa sede, culto de doutrina, como hoje, estava sendo pregada a palavra do nosso pastor presidente, missionário. Eu estava lá sentado na minha cadeira, com papel na mão, com a Bíblia do lado, o caderno para anotar os versículos, que às vezes não conseguia abrir nos lugares. Eu anotava, e anotando, escrevendo alguma coisa, alguma palavra em grego que era dito, o significado. Chegava à noite, na hora quando estava em casa, depois de preparar tudo para dormir, sentava, encostava na cabeceira da cama com a minha esposa. Vamos rever a pregação. Começava do começo, aonde foi, e a gente revia tudo. Ficava ali às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo do rolo. E depois que a gente entendia tudo melhor, a gente ia dormir. Sabe o que é isso? É igual aquele gado, sabe? Você já observou o gado? Ele come ali o seu capinho, o capim come ali a sua ração, enche ali a barriga, depois ele vai para uma sombra, deita embaixo de um pé de manga ou qualquer outro lugar, e ali ele joga aquilo para fora e começa a ir remoendo, vai remoendo tudo aquilo que ele comeu, vai remoendo, passando um processo ali de afinação, de remoagem, e come tudo de novo para depois lançar para fora. O crente que não faz isso, que não examina a palavra de Deus, ele está com deficiência de vitamina espiritual. Ele nunca consegue chegar na estatura de um crente adulto. Ele sempre vai ser um crente menino. Ele sempre vai ser um menino na fé. Ele nunca vai ter entendimento. Ele diz: eu acho, eu imagino, né? Talvez ele nunca vai ter uma posição. Ele nunca vai ter uma visão exata das coisas como que é. Por quê? Porque ele não tem certeza. Ele não tem conhecimento de ressurreição. Ele não tem conhecimento de arrebatamento. Ele não tem conhecimento de uma transformação da metanoia. Ele não tem o conhecimento de nada. Para ele, eu acho, talvez, eu já ouvi falar, mas eu não vou falar muito porque eu não entendo isso. Meus irmãos, se a gente entra num colégio para aprender, a gente entra num curso universitário, é para a gente sair de lá amanhã um mestre, é para a gente poder produzir discípulos, é para a gente poder viver com aquilo que nós aprendemos.
A gente fica na igreja 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, cai cabelo, cai dente, e a gente não aprende a dar glória a Deus, a gente não aprende a dar um aleluia. Eu pergunto, nós vamos ser aprovados em quê? Qual é a matéria, qual é o curso que nós vamos ser aprovados? Cristologia? Angelologia? Que matéria nós seremos aprovados? Depende de cada um de nós, depende da tua atividade ou da tua disposição. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, já vou encerrar. Hoje, no século 21, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas pensam que não, mas o diabo preparou um prato tão sagaz, um prato tão terrível, um prato tão envenenado, que 99% da humanidade está contaminada, chamado rede social ou sociais por intermédio da internet. Quando não tinha celular, quando não tinha redes sociais, o povo tinha mais frequência na igreja, o povo orava mais, o povo era mais avivado, o povo tinha mais prazer de evangelizar, de fazer as coisas para Deus. As pessoas eram outras. Recapitule, tente imaginar, lembra, faça uma reflexão, lembre como era antes, até mesmo a tua vida, lembra como era você, olha hoje muitos estão como parasita, está tudo ali, com o dedo duro, pescoço com torcicolo, problema na coluna cervical, tanto que a cabeça baixa, não há mais comunicação, não comunica com alguém dentro de casa. Se não comunica com alguém dentro de casa, vai comunicar como com Deus? Ah não, mas meus amigos, peraí, quer dizer que um virtual tem mais valor do que quem está do teu lado? Se a gente não comunicar com nossos irmãos, quem está comunicando com Deus? Se a gente não comunica com quem a gente vê, com quem está do nosso lado, com quem diz que ama, que nos ama, se a gente não está comunicando com essa classe, como que nós vamos comunicar com uma classe que a gente não vê, ou que a gente nem acredite mais que existe? Reflita isso, meus irmãos. É um veneno que foi lançado sobre a humanidade, e nós vamos pagar, nós todos irão pagar um grande preço por causa desse veneno. Aguarde e vocês verão, e que Deus te dê entendimento, que você guarde isso, para que o dia que acontecer você dizer, o pastor um dia falou isso. Eu não estou falando por mim, estou dizendo na direção do Espírito Santo. Desperta enquanto é tempo, igreja. Desperta, levante a tua cabeça e olhe para o alvo. Olhe para Cristo, porque a nossa redenção está mais perto hoje do que lá atrás, quando nós abraçamos a nossa cruz. Amém? Que Jesus abençoe a tua vida. As palmas bem alegre exalta o nome do Senhor.